pessoal. Deixa eu ver se tem bastante gente por aqui. Por favor, apareçam, ok? A gente vai falar sobre CPLP, vai falar sobre nacionalidade e eu já tenho falado sobre isso, já deve ter mais ou menos umas 2 semanas, a possibilidade da troca de residência. Ou seja, você que fez a adesão à CPLP em fevereiro do ano passado, março do ano passado, enfim, e que tinha uma manifestação de interesse, veio ou então com um visto de procura de trabalho ou algo do tipo e fez a adesão para a CPLP, você pode sim fazer a troca. Mais cedo eu fiz uma live lá no Instagram e expliquei os princípios jurídicos fundamentais do direito administrativo e qual era a razão de ser possível a troca, ou seja, fiz um combo dos princípios gerais que dão origem a essa possibilidade. Não vou me repetir aqui, porque esse vídeo vai chegar no TikTok depois que ele for editado, ficar bonitinho, enfim, mas eu resolvi fazer um outro vídeo aqui para conversar com as pessoas, porque sempre que eu coloco um vídeo do Instagram pro TikTok, vem um monte de perguntas. Então, se vocês puderem assistir esse vídeo, passar para as outras pessoas, isso já vai ajudar no meu trabalho, ok? Então, eu vou abrir esse momento para perguntas. Vocês viram que a live é sobre CPLP e nacionalidade. A nova lei de nacionalidade vai entrar em vigor no dia 1º de abril. Por acaso é no dia da mentira, mas a lei é verdadeira, ok? E a mudança que mais faz referência a nós, brasileiros e pessoas que estão nesse momento com questões de residência, é a mudança do artigo 15, mas também a mudança do artigo 14 e a questão dos judeus sefarditas. Bom, mas para nós, nesse momento, a polêmica da lei, aquilo que mais nos interessa é com relação ao artigo 15. Por quê? O artigo 15 adotou o critério de que a nacionalidade pode ser solicitada a partir do seu pedido de residência no território e não da concessão da residência, como era o caso antigamente. Ou seja, se eu fiz uma manifestação de interesse, por exemplo, em 2019, e a minha residência demorou 2 anos para ser deferida, ou seja, eu só tive meu título em 2021, eu vou aproveitar todo aquele período de que eu dei entrada no pedido de residência, ou seja, desde 2019. Significa o quê? Que a partir do momento que a lei entrar em vigor, agora, no dia 1º de abril de 2024, eu consegui os meus 5 anos para dar entrada no meu pedido de nacionalidade. Isso é muito importante. Agora, como é que ficam as pessoas que fizeram a manifestação de interesse depois disso? Em 2022, 2023 e em razão 2021, 2022, 2023, que seja, e em razão da troca para a CPLP, tiveram que abrir mão do seu pedido inicial. Qual vai ser o marco temporal para o tempo de contagem da residência no território? Essa questão ainda não foi respondida. Mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: cabe uma discussão jurídica severa a partir disso. Porque a gente tem que observar o princípio da igualdade, tem que observar o princípio da legalidade, tem que observar o princípio da razoabilidade, o princípio da justiça, ou seja, da efetividade dos atos da administração pública, e tudo isso em razão do que aconteceu a partir da CPLP pode vir a prejudicar as pessoas. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Estado não vai agir oficiosamente. O que é agir oficiosamente? Vai mandar uma cartinha para sua casa e falar assim: fulano, olha, você tinha uma manifestação de interesse lá de 2022, 2021, você por acaso abriu mão dela, né? Mas nós agora estamos considerando desde a época do pedido.
Então, como é que a gente vai fazer? Você quer fazer alguma coisa sobre isso? Não, o Estado, ele é inerte. Ele só age a partir da provocação. Então, por causa disso, é fundamental que quem quer que preservar esse tempo de residência, que apesar de não ter o título, vai ser considerado para o efeito do pedido de nacionalidade, a pessoa precisa ficar atenta e sim provocar a administração pública através de um recurso administrativo, quiçá também através de um processo judicial, ok? Isso é muito importante. E eu já falei na live anterior, eu vou repetir aqui, o direito não acolhe a quem dorme. Ou seja, se você não quer ficar para trás, chega na frente e vá atrás daquilo que é seu, tá bom? Bom, com relação à CPLP, eu vou aqui abrir para perguntas, tá? Vocês. Renovação da CPLT vai ser em tempo. Olha, Zild, né? Zidelson, não consegui falar bem esse nome, você me desculpa. O que acontece é o seguinte, a residência pela CPLP, ela foi renovada até julho de 2024. Por quê? Minha opinião, opinião da doutora Priscila sobre esse tema. Existe uma discussão da validade com a CPLP em Bruxelas. Por quê? Porque os títulos de residência que são válidos na União Europeia, eles obedecem a um formato específico. E a CPLP é um acordo extra-União Europeia que atinge apenas os países de língua portuguesa. Em função do iminente risco do trânsito dessas pessoas fora do território português, Bruxelas se manifestou. E Portugal foi intimado a responder esse questionamento. Enquanto não se tem resposta para isso, o que a gente vai fazer? Vamos prorrogar. Foi isso que fizeram. Porque, teoricamente, o título tem validade de 1 ano, ok? Se ele iniciou em fevereiro, já passou o tempo. As primeiras manifestações são do final de fevereiro, primeira semana de março. Esse prazo já acabou. Então, a resposta que o governo deu, enquanto ainda está analisando o que vai fazer, foi, olha, eu vou prorrogar até julho de 2024. Ou seja, todas as residências CPLP, por uma portaria do governo, estão válidas até julho de 2024, ok? Próxima pergunta. Gente, se vocês não tiverem perguntas, eu acho importante às vezes falar por live, porque vocês mandam várias perguntas pra gente no privado. Ou então mandam mensagens do lado dos vídeos que a gente coloca. E determinadas perguntas, a própria plataforma não deixa eu responder. Principalmente quando eu vou dar indicação de alguma coisa, ele vai e corta a minha resposta. Então, por isso que eu abri esse momento para vocês fazerem as suas perguntas, ok? Vou deixar aqui aberto Tô ganhando coraçõezinhos, obrigada. Vou deixar aqui aberto o espaço para vocês perguntarem, tá bom? Agora, o tema, eu quero ir para o meu país, como eu posso fazer? Ué, a sua CPLP tá válida. Eu não sei qual é o seu país, mas se o seu país é de língua portuguesa, certamente não vai ter problema. Por quê? Dentro do acordo, né, da Convenção dos Países de Língua Portuguesa, esse documento vai ser válido até julho de 2024. Ou seja, para ir para o seu país, você não tem nenhum problema que você vai sair de Portugal. E para você voltar, se você volta dentro desse período, você vai voltar sem nenhum problema. Ok? Bom, vamos lá. Agora uma pergunta que as pessoas têm me feito muito. Doutora, tem algum artigo específico que fala que é possível a troca? Não, não tem. Mas por que não tem? Porque a troca decorre da própria lógica da lei, ok? O que significa? Se a lei de imigração, a 23/2007, existe para prever as hipóteses da autorização de residência, ok? Que dá origem a um título que é um documento, significa que você vai transitar nesses artigos conforme a sua situação. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito claro. Eu tô no artigo 90, 91, 92. Tô numa situação X, que aquela situação mude, eu posso migrar. Se eu tô no artigo 90, deixo de ter uma atividade profissional especificamente técnica, aquela altamente qualificada,
E aí, por alguma razão, entro numa situação em que eu estou num emprego que é comum. Eu posso migrar para um outro artigo. Eu estou numa situação em que eu fiz uma faculdade. Estou no artigo 91. Me formei. Posso migrar para o artigo 122. Estou no artigo 92. Me formei, que é o de segundo grau, e o técnico profissionalizante. Vou para o artigo 122. Sou investigador científico. Também vou para o 122. Quero abrir uma atividade independente e formar um negócio em Portugal como um profissional liberal. Também vou sair e vou para uma atividade específica. Ou seja, a própria lei permite esse trânsito sem estar positivado. Se eu estou numa situação específica e saio dela, eu posso, se eu me encaixar no outro artigo, fazer a migração. Então, eu tô no 87A. Só para vocês entenderem, a autorização de residência da CPLP, ela é uma autorização de residência que não está vinculada a nenhum visto específico. Ela é uma condição particular de um grupo. Tanto que as pessoas têm o hábito, né, de falar assim, o visto da CPLP. Então, vou explicar para vocês o seguinte, esse visto não existe, ok? É um erro falar sobre esse visto. Eu até coloco no meu blog o nome, porque apesar de ser um erro técnico, é para as pessoas terem um melhor entendimento sobre isso. O que acontece é que países de língua portuguesa têm um privilégio em relação aos requisitos de todos os vistos possíveis. Então, você tem lá os vistos. Se você tá numa situação de que faz parte dos países de língua portuguesa, você tem, é como se fosse um privilégio sobre os critérios de concessão dos vistos existentes. Vocês percebem o que é isso? Então, eu não tenho visto específico CPLP. Eu tenho um privilégio em relação à análise para os vistos existentes. Boa noite, eu tenho CPLP, mas meu pai é português. Não sei se posso trocar para obter a residência. Veja bem, entenda. Você ter um pai português, isso dá direito a você residir em Portugal, mas não é pela 23/2007, ok? É por outra legislação. A legislação é a 37, que vai falar sobre a residência de pessoas que fazem parte da comunidade, da União Europeia, ok? E nesse caso específico, você tem que obedecer certas regras de sustentabilidade, ou seja, de subsistência. O seu pai tem que comprovar, eu não sei da sua idade, se você estuda, se você não estuda, são circunstâncias que são diferentes, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta que eu tenha visto. Acabei de entrar e eu percebi como é que seria a contagem para... contagem para nacionalidade, ok. É o Menco que está perguntando. A nacionalidade, ela é contada a partir do pedido, ok? Da residência, se for concedido. Ou seja, se você entender, tá? Isso é uma questão muito importante. Sobre o efeito da lei, ele diz assim, é do pedido se for aceito. O que significa? Se você faz uma manifestação de interesse e ela não dá origem a uma residência, não importa. Por quê? Mas eu já moro em Portugal há 3 anos. A sua manifestação de interesse não foi concluída. A sua manifestação de interesse não foi aceita. Você vai poder contar para esse prazo? Não. Se você teve que fazer uma nova, se você teve que corrigir, se não foi deferida, isso não conta para efeitos de nacionalidade. Agora vamos para o exemplo que é o ideal. Eu fiz uma manifestação de interesse, ela foi aceita, eu obtive a minha residência. E eu fiz o pedido em 2019. Ou seja, o meu prazo de contagem para o efeito da nacionalidade conta do meu pedido feito, ou seja, do meu protocolo no site do CEF, ok? Ou seja, tem um parêntese na lei que é se deferida, ou seja, vai contar do pedido se o pedido for deferido. Agora, o marco regulatório desses prazos ainda não foi definido, vai ser definido
por leis acessórias à lei de nacionalidade. Mas ainda não tem uma definição, porque tem que ter o efeito prático da lei, ou seja, o regulamento. E o regulamento ainda não foi promulgado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Doutor, eu tenho medo de ir para Guiné porque quero voltar se eles não permitirem entrar. Se a sua se o seu CPLP está válida, você vai conseguir entrar com certeza, ok? Então, você fez em 2021, você chegou em 2020, vai contar do prazo de 2021, se em 2021 ela foi aceita. Deixa eu ver. Então, Joel, eu posso trocar? Sim, pode trocar. A gente está fazendo justamente esse movimento, né, para ensinar as pessoas, para explicar que é possível a troca. Existem outros vídeos que eu fiz nas últimas semanas que falam exatamente sobre isso. Deixa eu ver aqui mais. Guilherme, com relação ao estatuto, está atrasado. Desde dezembro que não tem nenhuma publicação de edital de novos deferimentos do cartão cidadão, ok? Sparta está perguntando, se eu não me engano, está em setembro de 2022, tá? Eu tenho manifestação em novembro de 2022. Acha que demora muito ainda? Então, Vera, como eu acabei de responder, acredito que esteja agora em setembro de 2022, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Bom, gente, deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta? Eu vou pedir para vocês que vocês repartam, né? Compartilhem essa live com as pessoas que vocês conhecem, porque é muito importante a gente falar sobre a possibilidade da troca, movimentar esse circuito, porque, como eu disse em alguns outros vídeos sobre o mesmo tema, nós fomos induzidos em erro. Por quê? Porque veio uma portaria, uma manifestação de um órgão governamental que tratava justamente da situação das imigrações, que não era o CEF, ok? Que dizia que nós poderíamos, na condição de CPLP, transitar no território europeu 180 dias, no período, 90 dias a cada período de 180, ok? Então, isso induziu as pessoas, bom, eu vou estar com todos os meus direitos abrangidos pelo artigo 83, inclusive o direito de ir e vir. Então, me vale a troca. No entanto, essa é uma relação entre Estado e particular, ok? O Estado não cumpriu com aquilo que havia sido definido, número 1. E número 2, na relação entre particular e particular, ou seja, você com a entidade bancária, você com uma instituição de crédito, por exemplo, que vai querer fazer um cartão para compra parcelada de alguma coisa, você quando vai comprar um carro, você quando vai fazer abertura de uma conta bancária, você quando vai pedir o número de utente, você quando vai tentar fazer o reagrupamento, ok? Nessas relações Estado particular e particular com particular, a CPLP não é vista do mesmo jeito que um título de residência tradicional. Então, nós fomos induzidos em erro, ficamos restritos no nosso direito. Então, por causa disso, hoje eu recomendo a troca. Por que via? Recurso administrativo. Principalmente para as pessoas que fizeram essa situação baseadas na ideia de que não iam ser prejudicadas e que tiveram que cancelar suas manifestações de interesse. Por quê? Primeiro, para fazer valer o prazo da manifestação inicial e, com isso, ganhar o tempo que foi definido na nova lei de nacionalidade. Ou seja, se em 2023 eu tive que trocar o meu pedido de residência por uma obrigação do governo, ou seja, eu não podia manter a minha manifestação e aderir à CPLP e esperar a minha manifestação ser aceita para depois trocar de residência, isso não foi possível. Eu tive que abrir mão do meu pedido anterior. Então, agora que mudaram a lei de nacionalidade, eu não quero perder esse período. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer?
entrar com um recurso junto à administração pública para fazer valer o meu pedido. Isso é muito importante. Agora, claro, desde que porque a administração pública tem condições de fazer esta análise, porque os documentos foram juntados numa plataforma do governo, ok? A sua manifestação estivesse correta, tá bom? Isso também é muito importante. Bom, tem uma pessoa que está dizendo aqui, já estragaram o Brasil, agora querem estragar o país dos outros. É claro que nós somos pessoas democráticas e é livre o direito à fala. Só que esse espaço light é um espaço de pessoas que estão interessadas em saber dos seus direitos. Uma coisa que eu vou te responder é o seguinte: o imigrante, ele não estraga o país de ninguém. O imigrante é a forma de desenvolver o país. Inclusive, é através da contribuição do imigrante que Portugal tem sanado contas públicas com relação à segurança social, sendo que o imigrante contribui e pouco se vale de qualquer direito abrangido pela segurança social. Muitas vezes porque contribui e vai embora, ok? E também porque não para de trabalhar. Então, esse comentário foi um comentário que a gente pode dizer que ele tem uma origem xenófoba, ok? Ele é xenofóbico. E esse espaço não é para isso. Esse espaço é para garantir direitos. É um espaço de acolhimento e de ensino. Eu não vou permitir que esse tipo de comentário seja feito na minha live. É óbvio que eu não vou para casa de ninguém falar mal da sua casa. Então, esse espaço não é um espaço, posso me dizer, é público, é privado, é o meu canal, então eu não quero que você venha pra cá ofender o público imigrante, ok? Eu acho que eu consegui explicar melhor em termos de... e o mais importante sobre tudo isso, interessante dizer para vocês que Portugal é o país onde mais se imigra na Europa. Isso quer dizer em miúdos o seguinte: os portugueses saem daqui para ser imigrante em outro território. Então, como uma nação que é feita basicamente de pessoas que imigram, vai dizer mal de outras pessoas que vêm ocupar um espaço que está, por acaso, vazio, por falta de mão de obra. Isso é uma coisa pra gente pensar, ok? Desculpa aí o parêntese que eu fiz, mas era pertinente. Então, Gabi, ótimo, ela denunciou como discriminação. Como tirar a residência do CPLP tendo visto de procura de trabalho? Vladimiro, eu não indico que você faça isso, pelo amor de Deus. O seu visto de procura de trabalho já vem com uma data específica para você apresentar no CEF. Então, por favor, não troque. A gente está aqui justamente fazendo com que tenha um movimento para as pessoas aderirem ao título tradicional e você está com a possibilidade de ter uma entrevista no CEF, na ANMA, enfim, e você quer trocar? Não, não faça o movimento reverso. Mantenha a data da sua entrevista e vá, compareça, procure o seu. Espero que você já esteja se colocando no mercado de trabalho, que tudo corra bem, ok? O tempo da CPLP também vai contar igual a manifestação de interesse para a nacional? Vai. O tempo da CPLP vai contar, porque a CPLP é uma residência válida, ok? O que eu disse foi para pessoas, por exemplo, não se afetam com essa mudança pessoas que chegaram a partir de 2023. Isso não vai fazer a menor diferença, porque a partir de fevereiro de 2023, a CPLP passou a ser uma residência válida. Portanto, isso não faz diferença. Isso só atinge as pessoas que ainda não tinham seus títulos de residência via manifestação, porque o Estado estava atrasado mais de 2 anos na análise dos pedidos. Então, para essas pessoas é que houve um real prejuízo. Deixa eu ver. E esse tipo de troca será efetuado através do site do governo? Não. Isso é através de um recurso administrativo. A troca não acontece se a administração pública não for motivada. Do mesmo jeito que você está no artigo 92, se forma no seu curso profissional de nível superior, TESP, curso superior profissional, ok? Você está nesse curso.
Depois que você se forma, você não tem mais uma residência do artigo 92. Você tem que procurar a administração, princípio da inércia e pedir para fazer a troca. Com base em que artigo? 122. Do mesmo jeito que se você se casar com um português, uma portuguesa, né? Você vai mudar, vai sair da condição de manifestação de interesse, de título de residência por estudo, de atividade de investigação altamente qualificado e vai passar para a Lei 37 ser cidadão casado com um europeu. E aí, nesse caso, muda. Muda, inclusive, a natureza da residência, que não é mais título e é cartão. Você faz isso através do quê? Um pedido. Você faz isso através de uma ação da sua parte, ou seja, o Estado está lá inerte. Você que vai ter que fazer um movimento de troca, ok? Isso não é pelo site. Isso é através de um recurso administrativo ou um agendamento, ok? Isso, pois é, tá pedindo aqui para vocês compartilharem e incentivarem mais espectadores. Quem tem a CPLP pode trocar pelo tradicional? Sim, Joaquim, é sobre isso que eu tô falando há 2 semanas. Assistam os outros vídeos, por favor. E eu quero que esse movimento cresça, porque foram 300 mil residências e cerca de 300 mil manifestações canceladas para aderir a esse tipo de título, ok? Por causa disso, a gente. E assim, foi para tirar um gargalo do CEF. Vai trocar de nome, vai trocar de direção. Então vamos arrumar a casa. Só que sabe aquele jeito de arrumar a casa que ao invés de limpar, a gente vai colocar a sujeira para baixo do tapete e vai fingir que tá limpo? Foi o que fizeram com a gente em relação a isso. Induziram as pessoas em erro, apresentaram um resultado estatístico de situações resolvidas, quando na verdade isso nos prejudicou. E quando eu falo a nós, não prejudicou apenas vocês, usuários da residência, prejudicou os profissionais que trabalham com isso, porque é um retrabalho que estamos tendo por conta da não observância do artigo 83, que são os plenos direitos garantidos aos imigrantes em todo o contexto com relação à CPLP, como eu disse mais cedo, nas relações entre particulares e particulares e as relações entre a administração pública e o particular, aquilo não tem o efeito garantido. Eu vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Estamos há 1 ano e 1 mês da CPLP. Quem conseguiu marcar um reagrupamento via CPLP? Ninguém. Então, se eu não conseguir reagrupar com um título que confere, dentro do conceito, o direito à residência e o reagrupamento, por que isso não aconteceu? Vou dizer que o 83, que é o que garante a igualdade de direitos, está sendo observado? Não. Por isso, insisto, troquem via processo administrativo ou via entrevista. Não sabe? Procura um advogado para fazer. Esse movimento que eu estou tentando trazer para vocês é de consciência. Se a gente não for atrás dos nossos direitos, ninguém vai bater na nossa porta para nos entregar. Isso é um fato, ok? Minha CPLP vence em maio, fiz o pedido do cartão cidadão pelo Tratado de Porto Seguro. A sua CPLP não vence em maio, a sua CPLP só vai vencer em julho de 2024. Doutora, por favor, dê entrada na nacionalidade da minha filha, mas até agora não tenho nenhuma notícia. Olha, Joel, importante você saber que nacionalidade de filho menor tem prioridade. Enquanto nós, maiores de idade, temos um prazo médio de cerca de 26, 29 meses, a nacionalidade para filho menor de idade, ela tem que ter sido resolvida em cerca de 6, 7. É o que está dizendo, inclusive, o relatório estatístico da Conservatória dos Registros Centrais. Então, veja isso. Não, Wanderson, ele está perguntando se as manifestações estão correndo mais rápidas a análise. Não, não estão. Olha, Dulce, você tem que entrar com recurso administrativo. Eu perdi a minha marcação e eles deram um pedido por encerrado. É necessário fazer um processo administrativo. Tive que fazer outra manifestação. Isso é estranho. Se você tinha um agendamento e já estava aprovada, tem alguma coisa errada.
Se troca, teremos volta para o final da fila. Não, não, não. Ninguém volta para o final da fila, porque o erro não foi seu. E se você voltasse para o final da fila, isso não era preservar o princípio da igualdade, porque você já esteve nessa fila. Só que preciso viajar em dezembro, nananã. Ah, obrigada, José. O José tá me fazendo elogio. Ah, estou pensando em fazer cursos. Não, não compensa, Gabi. Compensa você chegar aqui e você fazer um curso de hotelaria e turismo aqui em Portugal e tirar o curso de técnico superior profissional, que existem esses cursos, ok? Já entrei em contato com a sua equipe para mudar para o cartão. Ok, tudo bem, menina. Como faço para renovar a minha CPLP que vence dia 23? Eira, sua CPLP não vence dia 23, porque nenhuma vai vencer dia 23. Todas as CPLPs só vão vencer em julho de 2024, ok? Fiz a minha CPLP em maio e até hoje não saiu o DUC. Está em análise. Alguma maneira de resolver? Recurso administrativo, Hugo. E veja bem, se você cancelou a sua manifestação para fazer a CPLP, nessas circunstâncias, eu aconselho você a fazer um recurso para retomar a sua manifestação. Isso é muito importante, porque isso é um erro do processo e você precisa ser. Esse erro precisa ser reparado para não te causar prejuízo. Quando gosto. Não posso falar sobre valores na internet, Elivander, mas você pode mandar uma mensagem para minha equipe e eles respondem você, tá bom? Deixa eu ver. Fiz manifestação em novembro de 2022. Será que sai esse ano ainda? Olha, como eu respondi, parecia que estava para setembro. Deixa eu ver. Meu marido conseguiu um emprego daqui do Brasil para trabalhar em Portugal. Conseguiu um visto D2. Olha só, Gabi, visto D2 não é visto de emprego. Tem alguma coisa errada aí, tá bom? Com certeza tem alguma coisa muito errada na comunicação. Porque o D2 não é de emprego, tá? Olha, eu te indico que você faça uma consulta para verificar essa situação do seu marido, tá, Gabi? Porque, primeiro que o D2 não é de emprego. O D2 é um visto de investidor. É um visto para você montar um negócio. Existem situações em que você, como sendo profissional liberal com um contrato de prestação de serviços, pode submeter esse pedido de visto. Médico, dentista, advogado e desde que você, engenheiro, desde que você esteja inscrito no conselho de classe para e habilitado para exercer atividade profissional em Portugal, ok? Então, lá no meu perfil tem os contatos e os e-mails, ok? Então, Gabi, olha, se ele é programador, não é profissional liberal, mas nesse caso, não é o D2. O visto dele é do artigo, é a residência pelo artigo 90. É altamente qualificado, é um outro tipo de residência, ok? Juliana Ferreira, boa noite, como faço para entrar em contato com vocês? Juliana, lá no nosso perfil tem os contatos, ok? Mas tem no. Olha, a gente tem canal no YouTube, tem no Instagram e é sempre na Real em Portugal. Tem o site que entrou acho que ontem entrou em lançamento um novo site, tá? Que a gente deu uma reformulada. E lá também tem um formulário de contato. É na realemportugal.com. Quais documentos necessários para entrar na nacionalidade portuguesa? Michael, depende do pedido de nacionalidade, porque de acordo com cada situação, os documentos são diferentes. Hum, olha só, tem uma pessoa perguntando como vai recuperar a manifestação feita desde 2021. O que que acontece? Para que você faça a troca, se é o caso da CPLP, você vai ter que fazer um recurso administrativo, tá bom? Isso se faz mediante a consulta com o advogado. É o que eu posso te dizer. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, Michael, por tempo de residência, são situações que você tem que ter os seus títulos de residência todos com você, as certidões criminais, o atestado de morada, um documento que confira a sua qualificação acadêmica, ou seja, que mostre que você é habilitado na língua portuguesa,
ok? Esses são os documentos básicos. Mas entre em contato conosco, a gente faz o serviço de pedido de nacionalidade. Quando você faz com o advogado, o pedido não é via conservatória, ele é online. Então, em tese, as coisas saem mais rápido porque o advogado já faz uma pré-análise e já manda direto numa plataforma que é exclusiva, ok? É só para advogados e solicitadores. Não, Mônica, categoria de pedagoga, não vejo situações para atividade especial. O que você pode procurar é um visto de procura de trabalho. E o visto de procura de trabalho, ele dá oportunidade para todos os profissionais. Ele não restringe área, ok? Aí o Guilherme está falando, e se porventura quiser manter a CPLP, em tese os 5 anos serão válidos também? Não. Não porque os 5 anos anteriores eles não são computados se você vai manter o título que deu origem à sua residência tradicional. Você tem que resgatar, ok? Esse visto dele tem direito à residência, então? O D2 tem direito à residência e o visto de utilidade especializada também tem direito à residência. Todos os vistos desse pacote, né, vamos dizer assim, que são desse combo para atividade profissional, dão direito à residência, tá bom? Olha, só esclarecer uma coisa para vocês. Uma coisa importante, essa diferenciação. Existe visto de longa duração, para quem vai fazer uma residência em Portugal. E existe o visto de curta duração. Existe o visto para tratamento de saúde. Existe o visto para trabalho sazonal, aquele que é só de alguns períodos no ano. O brasileiro em si não precisa de visto para entrar no território português. Se o motivo dele é a residência, ou seja, eu quero morar em Portugal, ele vai tirar um visto de acordo com a situação que se encaixa para ele. Investidor, pessoa que vive de rendimentos próprios, trabalhador independente, que foi esse que eu falei para vocês, que tem que ter um contrato de prestação de serviço com uma entidade de Portugal, ok? Que garanta a ele um valor específico de salário, porque também isso está previsto, um visto de procura de trabalho, um visto de estudante, visto de investigador, que é o investigador científico, que você vai ser um pesquisador de uma faculdade, visto de professor, em que você vai ser docente, são vários. Visto de missionário, visto de voluntário, visto de estagiário, tem muitos. Muitos e muitos e muitos tipos de visto. Tem que verificar em qual situação cada pessoa se enquadra, ok? Bom, gente, eu vou encerrar a live por aqui. Eu espero que vocês tenham consciência do que eu estou dizendo em relação à troca da CPLP, porque é muito importante vocês perceberem a necessidade de a gente tomar uma atitude em relação a isso, ok? E espero que a gente se encontre no próximo vídeo, tá bom? Beijinho pra vocês, boa noite e até a próxima. Como é que eu encerro? Acho que é aqui. Eu nunca sei fechar isso, gente. Como é que eu saio da live? Como é que eu saio da live? É aqui? Aqui.